Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos e gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Aproximou-se, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje mais uma missa sem o povo nesta manhã de domingo. No entanto, estamos aqui para celebrar esta memória da presença de Cristo entre nós. A presença de Jesus entre nós, o domingo, então, por excelência, é esse dia do Senhor, em que nos encontramos em torno da palavra de Deus. Nós estamos neste 13º domingo do tempo comum, nesta caminhada nesta segunda etapa do tempo comum. E vamos percebendo, pela graça de Deus, os vários sinais que o Senhor vai nos apresentando. Hoje, olhando para o Evangelho, nós devemos nos aprofundar muito mais e ver como Deus nos fala através de Jesus e através dos fatos. Entendamos bem, nós olhamos o superficial. O homem tem dificuldade de olhar o profundo. Muitas vezes nós olhamos as pessoas por aquilo que elas aparentam e muitas vezes julgamos as pessoas pela visualização que nós temos. Mas Deus vai mais além. Deus é como mais potente do que uma ressonância magnética. Ele sonda o nosso íntimo e a sua palavra é muito mais do que aquilo que a gente vê. O fato de hoje Cristo, por exemplo, curar uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos, o fato de ter trazido à vida aquela criança, aquela menina, o fato dele ter, por exemplo, ter sentido a força, é muito mais do que uma ideia da gente perceber que foi algo extraordinário. É muito mais do que isso. Porque Cristo, quando age, Ele não age para fazer espetáculo. O Evangelho termina com essa palavra muito bonita e forte. Ele recomendou que ninguém ficasse sabendo daquilo, porque Cristo não quer nos atingir pela forma humana da gente ver as coisas. Cristo quer nos atingir exatamente pelo interior, pelo princípio da essência. Acreditar quem Ele é. Porque se eu acredito em Deus pela visão, pela imagem humana, pelas questões que a gente às vezes vai criando, então é o meu Deus, é a minha imagem dele e não a verdadeira imagem dele. Vou dar um exemplo a partir da primeira leitura. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O livro do Gênesis nos apresenta isso, e hoje a primeira leitura do livro da sabedoria faz um resgate deste tema. Deus nos criou à sua imagem. Então, se nós somos imagem de Deus, na criação era perfeito. Mas o mal entra na história pela desobediência. Deus nos cria a sua imagem perfeita, mas o homem não se conteve, porque queria ser mais do que a imagem de Deus. Então a imagem de Deus que eu crio, que eu tenho, pode não ser a verdadeira e pode me prejudicar, porque em nome de um Deus eu posso matar, eu posso destruir, eu posso fazer tudo de errado, mas a imagem do meu Deus, que tudo aceita e tudo perdoa, é a minha imagem, não a verdadeira imagem dele. Deus nos criou perfeitos, mas entrou o pecado, e a consequência do pecado é a morte. Meus irmãos, se não tivesse pecado, não teria morte. Entendamos bem isso. O salário do pecado é a morte.
E aí está este sentido da palavra na primeira leitura. Se Deus criou tudo perfeito, se Deus criou tudo fruto dele, o que Deus cria não tem fim. É por isso que entrou Jesus de Nazaré, seu filho, como ele mesmo, para resgatar o que o homem tinha desatado lá atrás. Porque Deus o tempo todo, se olharmos bem, na história da salvação, quis resgatar o povo, que quebrou a aliança da eternidade quando o pecado entrou a partir de Adão e Eva. Ele mandou os profetas, mandou todo mundo, até o seu filho, para resgatar todas as oportunidades de salvação, para abrir para nós o que ele tinha feito perfeitamente no início, mas que a gente, teimando em fazer as coisas pela visão de Adão e Eva, as coisas se perderam. Nosso Deus é o Deus da vida, não da morte. Eu dizia ontem na missa assim: mas padre, por que tem a morte? Por que morremos? Porque nós desobedecemos a Deus. E até hoje, o fruto da desobediência a Deus é a nossa morte. O fruto da desobediência a Deus é o homem se perder, é a confusão, é você estar numa estrada e não saber para onde vai, não sabe se vai para frente, se volta, se vai para um lado, para o outro, não tem rumo, não tem sentido, se perde, a vida fica, é um barco à deriva, o vento bate para um lado, vai para outro, vai para frente, para trás, vai depender de todo mundo, vai dizer que a culpa é de outro, é de fulano, não é minha. Quem se afasta de Deus se perde. É por isso que no Evangelho a gente vê duas ações bem importantes, de um homem que oficialmente deveria estar perseguindo a Cristo, que se ajoelha diante dele e se coloca com humildade, de uma mulher que, doente há 12 anos, vê a sua última tentativa de esperança passar à sua frente, resgata a sua saúde e a sua dignidade. Meus irmãos, hoje é, portanto, o dia que o Senhor nos fez. Nos coloquemos com humildade diante de Deus, porque só assim nós vamos perceber a sua grandeza. Nos coloquemos em situação de humildade para dizer: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, salva o meu coração que está perecendo. O meu coração, a minha vida já está sangrando há tanto tempo. Deixa eu tocar no teu coração. E como é que se toca no coração de Deus? Fazendo bem, evitando o mal, cuidando das coisas para que a gente possa ser um sinal de sua presença. Como é que a gente ressuscita então a vida como a desta pessoa do Evangelho? Estendendo a mão para quem precisa, sendo fraterno para os fracos, sendo amizade e presença de Deus onde nós estamos. São coisas que o Evangelho nos chama a atenção hoje. Por fim, que como São Paulo nos diz, com abundância multipliquemos, com bem vamos ter possibilidade de triplicar, multiplicar aquilo que vem de Deus. O mal é muito traiçoeiro. O mal nos envolve de uma forma que a gente acha que é muito bom, mas o mal é falso. Ele é covarde. Ele nos engana. Ele nos afasta de Deus. E nós já sabemos, nos afastando de Deus, a gente fica sem rumo.